Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas meditações de sábado, as meditações sobre Maria Santíssima. Hoje é o nosso 23º encontro. Nós vamos ver um pouquinho Maria no Evangelho de João, isto é, o discípulo amado. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas relatam que mulheres da Galileia estavam presentes na crucifixão de Jesus. Mas só João faz menção especificamente de Maria junto à cruz. Então, esta referência, esta anotação, somente o evangelista São João nos dá. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. No quarto evangelho, a mãe de Jesus aparece em duas cenas importantes. Nas bodas de Caná, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, e também na crucifixão de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 e 27. Estes dois episódios formam uma unidade. São dois polos entre o início e o fim. Isto é, aquilo que vai estar no meio entre as bodas de Caná e aquilo que está no meio até a cruz de Jesus, corresponde à atividade pública de Jesus. Então, nós vemos bodas de Caná, atividade pública de Jesus, Maria junto à cruz. Nas bodas de Caná, a mãe de Jesus, que o concebeu, fez com que ele nascesse num nascimento físico. Então, Maria é aquela que deu a origem à humanidade de Jesus. Deu uma realidade psicobiológica, espiritual, um ser humano. E basta lembrar, no capítulo 1, versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas se fez carne por meio de Maria. Formou-se uma humanidade por meio de Maria. Maria agora funciona como a parteira. Então, Maria, na função das bodas de Caná, é uma parteira que ajuda o nascimento do seu ministério público, que força Jesus a iniciar o seu ministério público. Jesus se sente desconfortado, não quer atender, mas acaba atendendo, e a partir dali inicia todo o ministério público de Jesus. Na boda de Caná, a mãe de Jesus, que o concebeu, fez com que ele nascesse, então, nesse nascimento físico, e ela, então, é também agora parteira, que ajuda o nascimento de seu ministério público. Maria sente que é tempo apropriado. Impele Jesus a realizar o primeiro sinal, que levaria os discípulos a crer nele, em Jesus. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 11. Na crucifixão, Maria, mãe de Jesus, é testemunha do fim de seu ministério público. Ela incita o ministério público nas bodas de Caná e ela então se torna testemunha do final do seu ministério público na terra, e do novo nascimento, através da ressurreição do novo povo de Deus, que por ação do Espírito continua a sua missão. Aqui já nos joga a questão da missão dos discípulos, que é o capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 22.
depois de Jesus ter dito aos discípulos: como o Pai me enviou, também vos envio, aí ele confirma o Espírito Santo para acompanhar os discípulos nesta missão. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina que vai acompanhar, é Deus que vai acompanhar os discípulos. Recebei o Espírito Santo. Em Caná, existem vínculos verbais e temáticos entre a cena das bodas de Caná e a crucifixão. Vejamos. Em ambos textos, Jesus se dirige à sua mãe como mulher. Segundo, em 2 episódios, a água desempenha um papel simbólico. Primeiro, a água nos vasos, que será convertida em vinho. É o capítulo 2 do Evangelho de João, versículos 6 a 7. Mas também a água que brota do lado de Jesus, que está no capítulo 19, versículo 34. Nas duas cenas se faz referência à hora. Quando Jesus diz, minha hora ainda não chegou, e depois, no Evangelho de João 19, 27, a partir daquela hora, o discípulo a levou para casa. A hora aparece no primeiro momento em Caná, onde Jesus diz à sua mãe, minha hora ainda não chegou. A resposta de Jesus à sua mãe só faz clarear em capítulo 19, versículo 25 a 27. Então, a minha hora não chegou, ele só é clareado, então, na cruz. Quando aquilo que começou em Caná, Maria que força a hora de Jesus, se completa na crucifixão, no Calvário. Na cena única do Evangelho de João, Jesus crucificado fala à sua mãe e ao discípulo amado. Novamente vamos voltar, capítulo 19, versículo 25 a 27. Primeiro diz à sua mãe, eis teu filho. Logo depois, ao discípulo que amava e diz, eis tua mãe. Em João, Jesus confia sua mãe à comunidade dos discípulos, simbolizado aqui em João, o discípulo amado. Jesus dá o poder na cruz da comunidade de fé, o poder de se tornarem a ser filhos de Deus. Então, na cruz, Jesus dá o poder de se tornarem filhos de Deus, fazendo referência ao Evangelho de São João, no capítulo 1, do versículo 12. Quando no prólogo, no início do Evangelho, ele diz, a palavra, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no seu nome. Mas, agora que Jesus vai dar o poder de se tornarem filhos de Deus, quando Jesus entrega a Maria a João, ao discípulo amado, ele dá também o poder de compartilhar também da mesma relação com sua mãe. Então, há uma realidade fundamental neste momento de que os discípulos, aqui simbolizado pelo discípulo amado, esse discípulo amado faz com que todos compartilhem agora da mesma mãe. Em Cristo, nós recebemos o Cristo, nos tornamos filhos de Deus, mas também em Maria, nós nos tornamos seus filhos diante da entrega de Jesus. Aqui a hora da cruz vincula a cena, então, da hora de Caná. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Capítulo 19, versículo 27 do Evangelho de João. Deve-se notar que quando fala de sua mãe, Jesus não dirige ao discípulo amado como filho.
Ele não trata o discípulo amado de filho. A tradução se refere ao que o discípulo amado, né, a levou para casa. O discípulo amado representa todos os fiéis que são amados por Jesus e que compartilham com ele seu parentesco. Nós partilhamos com João toda essa realidade de acolhimento da mãe de Jesus que foi entregue ao discípulo amado, a todos nós. Nós então vamos fazer esta leitura das bodas de Caná. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. Nós estamos no capítulo 2, versículo 1 a 11. E a mãe de Jesus estava aí. Interessante notar que Maria aparece primeiro que Jesus, né? Jesus também tinha sido convidado para esta festa de casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho. É a constatação. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele vos mandar. Parte de um imperativo, né, que Maria dá aos servos. Ela manda aos servos fazer o que Jesus disser. Havia aí 6 potes de pedra, de uns 100 litros cada um, por média de 100, vão dar praticamente quase 600 litros, que serviam para ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este procurou a água transformada. Ele provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Jesus vai ser esse vinho bom guardado até agora, né? O vinho do Antigo Testamento, né, é o vinho anterior àquele que Jesus oferece. Foi assim, em Caná de Galileia, que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe. A cena começa com Maria e agora começa com Maria como companhia de Jesus, que desce à cidade de Cafarnaum, a vila de Cafarnaum, seus irmãos e seus discípulos. E aí ficaram apenas alguns dias. Então, esta é a cena. Eu vou propor para você, semana que vem, trabalhar esse texto em detalhes. Eu vou pegar alguns comentaristas para a gente aprofundar mais esse texto. Esse texto eu quero destacar neste momento esta realidade da figura de Maria, que vai incitar Jesus a iniciar seu ministério público. Ela é a parteira deste momento, né? Vamos lá. O texto inicia no terceiro dia. O texto do Evangelho de João nos narra 7 dias. O último dia, o 7º, termina com as bodas de Caná. Então começa assim, no terceiro dia. Então esse é o início das bodas de Caná, no terceiro dia. Qual foi o primeiro dia? O primeiro dia, João Batista testemunha que ele não é o Messias. Nós vemos no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 28. No segundo dia, que é o dia seguinte,
João Batista vê Jesus passar e diz: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós encontramos no capítulo 1, versículo 29 a 34. O terceiro dia, João Batista estava com 2 discípulos e vê Jesus vindo, e João diz: Eis o Cordeiro de Deus. Capítulo 1, versículo 35 a 43. No quarto dia, Jesus decide partir para a Galileia e encontra Filipe e o seu encontro com Natanael. Aqui nós temos os 4 primeiros dias. É a semana de atividade de Jesus Cristo, porque depois de 3 dias, já na Galileia, Jesus vai a um casamento, a uma bodas. Assim se completam 7 dias. Uma semana que dá o início da missão de Jesus, e termina com esse sinal impulsionado por Maria. O texto logo inicia dizendo: e a mãe de Jesus estava aí. Depois de citar a mãe de Jesus, que vem em primeiro lugar, e que depois no final faz companhia a Jesus na descida de Cafarnaum. Então, depois de citar a mãe de Jesus, é que acrescenta o nome de Jesus. Jesus também tinha sido convidado, né? Como se fosse um personagem segundo. Primeiro vem a mãe, depois veio o filho, para esta festa de casamento junto com seus discípulos. Então, os discípulos acompanham Jesus, né? Dos primeiros discípulos até Natanael. Um fato inusitável aconteceu. Faltou vinho. Então, a constatação de que na festa de bodas faltou vinho. Diante disto, a mãe de Jesus dirige a seu filho de forma direta. Ela não dá indireta, de forma direta. Eles não têm mais vinho, já esperando a atitude de Jesus, forçando Jesus, entre aspas, incitando Jesus a agir. Ela foi direta a Jesus. Jesus dirige, a sua mãe de forma também direta. Diante daquilo que sua mãe disse, ele responde: mulher, que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Que queres de mim? É uma expressão, bem frequente no Antigo Testamento. Bem empregado em 2 situações no Antigo Testamento. A primeira, para rejeitar uma intervenção que se julga inoportuna, e a outra para demonstrar a alguém que não se deseja relacionamento algum com ele. Aqui Jesus vai objetar, vai colocar um limite à sua mãe. Minha hora ainda não chegou. A consciência que Jesus tem do maior sinal, que é o sinal da hora de Jesus. Mulher aqui, que se faz referência à mãe de Jesus, tem uma ligação com o livro do Gênesis. Maria é a nova Eva, a mulher de Gênesis, capítulo 3, versículo 15 até versículo 20. Ela é a mãe dos viventes e na cruz, ela é a mãe dos discípulos. A hora de Jesus, propriamente, será a hora da cruz e a hora em que o discípulo amado a leva para casa. Então, esta é a hora de Jesus. Não chegou a hora de Jesus e não chegou a hora de Maria ser acolhida pelos discípulos. O discípulo amado aqui, que representa também todos nós. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, São João diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus
que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai. Maria, investindo no início da missão pública de Jesus, corre aos serventes. Esta obstrução colocada por Jesus, que ele não tem nada a ver com isso, não em nenhum momento constrangeu Maria. Maria está forçando o filho a iniciar a sua vida pública. É essa mãe que incita o filho a ir para frente, começar a missão. Então, investindo no início da missão pública de Jesus, ela corre aos serventes, aos servos. Maria, então, neste momento, vai ser a parteira para o início da missão de Jesus. Fazei o que ele vos disser. O texto interrompe o diálogo e faz uma apresentação da cena, das 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas, uma média de 100 litros cada uma. Depois dessa interrupção, Jesus interrompe a apresentação da cena e diz aos serventes: encham de água os potes. Ora, Jesus, que no início se sente que ele não deveria realizar esse sinal, Maria persiste nesse sinal e Jesus atende a mãe. Então Jesus aceita essa realidade e diz, então, encham de água os potes. A descrição da cena é que os potes foram enchidos até a boca. Novamente, intervém Jesus, dizendo aos serventes: tirem e levem ao mestre-sala. Outro corte explicativo: os servos levaram ao mestre-sala. O mestre-sala prova da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. De onde? No Evangelho, a expressão de onde significa um mistério, uma origem. Essa expressão de onde perpassa todo o Evangelho. E João usa essa expressão com vários significados, para revelar uma coisa que só se conhece através da profundidade. O mestre-sala ignorava a origem do vinho, mas não os serventes que sabiam de onde tinha vindo. Por exemplo, quando os judeus dizem: nós sabemos de onde ele é, quer dizer, a origem de Jesus. Só que esse de onde, significa, então, neste momento, que eles pressupõem conhecer a origem de Jesus. Mas eles pressupõem conhecer a origem externa, a realidade visível de Jesus. Mas eles não são capazes de perceber uma origem mais profunda de Jesus, porque aquele é a palavra, o Filho que se fez carne em Maria e habitou entre nós. Ou então, com a samaritana. Quando Jesus fala da água viva samaritana, e a samaritana diz: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Normalmente refletindo este mistério, da realidade, da origem, de onde vem. Então, São João está perpassado desse de onde, que dava para fazer um grande discurso também teológico a partir da visão de São João. Então, o mestre-sala chama o noivo e lhe diz: todo mundo serve primeiro o vinho bom. Poderia estar se referindo ao Antigo Testamento. E quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Mas é o contrário. Tu guardastes o vinho bom até agora. O novo, que iniciado pelo ministério de Jesus, é o bom. Jesus pode também ser representado, ainda nós vamos ver. Eu quero destacar um pouco melhor a interpretação da exegese do texto, no próximo encontro. A atenção nos coloca numa perspectiva histórico-teológica. A necessidade de Jesus substituir a água
dos rituais judaicos de purificação nas talhas de pedras vazias, com a imagem do vinho como parte do banquete messiânico entre o antigo Israel e o novo Israel. Este foi o princípio dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou sua glória. E seus discípulos creram nele. Princípio dos sinais. Primeiro, foi incitado por Maria. No Evangelho de João, Jesus realizará 6 sinais. Das bodas, capítulo 2, versículo 1 a 11, depois do capítulo 4, versículo 46 e 54, do capítulo 2, versículo 2 seguintes, do capítulo 6, do versículo 5 a 14, do capítulo 9, do versículo 1 a 16, e o último, a ressurreição de Lázaro, capítulo 11 em diante, primeiro versículo em diante. A ressurreição de Lázaro prefigura a ressurreição do maior sinal, que é o sinal da ressurreição do Cristo na cruz e a sua ressurreição. E os discípulos que seguiam Jesus creram nele. Sinal que Maria intervém, e leva, através dessa intervenção de Maria, leva os discípulos a crerem em Jesus. Maria, então, é a parteira que ajuda Jesus no nascimento de seu ministério público e faz os discípulos acreditarem no seu Filho. Aqueles que crerem em Jesus Cristo, no final, na pessoa do discípulo amado, também acolhe Maria, a mãe de Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.